Hoje, eu tentarei contar um pouco sobre quem foi o rei do reggae. Entre partidas de futebol, shows, a luta contra o câncer e até uma tentativa de assassinato, Bob Marley até hoje vive no coração dos fãs. Eu sou Benjamin e é um prazer ter você aqui conosco. No dia 6 de fevereiro de 1945, pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial, nasceu Robert Nesta Marley, na cidade de Nine Mile, na Jamaica. Bob era filho de uma jovem negra chamada Cedella Booker. Seu pai era o capitão Norval Marley, um inglês branco de meia idade. Bob Marley praticamente não teve contato com o pai. Na verdade, ele sabia pouco sobre o homem de quem herdou o sobrenome que tornou-se com Bob tão aclamado. Norval deixou a mãe de Bob antes mesmo dele nascer, mas frequentemente os ajudava financeiramente. Porém, ele morreu quando o filho tinha apenas 10 anos de idade. O garoto seguiu criado pela mãe, Cedella, até quando ela casou-se com Todd Livingstone, no final da década de 1950. Naquela época, Bob Marley foi morar em Trench Town, uma favela do município de Kingstown, a capital da maior cidade da Jamaica. Desde pequeno, a vida de Bob foi complicada. Por ser um filho de uma negra com um branco, os negros locais o rejeitavam. Foi ainda na infância que Bob Marley passou a desenvolver um olhar crítico perante os problemas sociais, o que mais tarde teria uma grande influência em suas músicas. Quando Bob conheceu Bunny, filho do seu padrasto, ele começou a ter uma forte ligação com a música. Os dois faziam instrumentos improvisados e, para fazerem suas músicas, se inspiravam nos sucessos de blues que eram tocados nas ruas dos guetos. Nessa época, Bob até conseguiu um emprego numa funilaria, mas teve de largar por causa de um acidente de trabalho. Em 62, o ano em que a Jamaica se tornou independente do Reino Unido, uma incrível movimentação musical teve início. Nesse período surgiu o ska, uma combinação de elementos vindos de vários outros estilos musicais. Bob Marley e Bunny então fizeram planos para montar uma banda. Eles receberam o apoio de Joey Higgs, um cantor da região que dava aulas de canto. Em uma dessas aulas, eles conheceram Peter McIntosh, conhecido apenas como Peter Tosh. O trio então formou o Wailing Wailers. Quando o grupo foi apresentado ao empresário Leslie Kong, foram gravados os primeiros singles. Em 1963, Bob Marley ganhou uma passagem para ir aos Estados Unidos visitar sua mãe. Ele tinha se casado novamente e se mudado para a terra do tio Sam. Porém, antes de ir, Bob conheceu Rita Anderson, uma cantora por quem ele se apaixonou e se casou anos depois. Depois de passar um tempo com a mãe, Bob voltou para Kingston e mudou o nome do grupo para The Wailers. Nessa época, Marley também começou a se interessar pela cultura Rastafari, algo que seria determinante em sua vida. Alguns anos depois, inclusive, a música de Bob já refletia sua nova crença. Em 71, ele assinou contrato com a CBS, mas o projeto foi um verdadeiro fracasso. Naquele mesmo ano, como última cartada na Europa, Marley dirigiu-se aos estúdios da Island Records, em Londres, e perguntou se podia conversar com Chris Blackwell, o fundador da gravadora. A conversa seria produtiva e certamente um marco. Chris Blackwell era um jamaicano como Marley, mas branco e descendente de ingleses. Ele havia fundado a Island Records na Jamaica, ainda no final dos anos 1950, e já estava envolvido com a cultura musical de lá. A Island, além de exportar a música jamaicana para o mundo, ainda na década de 60 também expandiu seus negócios para o rock and roll. Assim, quando Marley deu seus primeiros passos dentro da Island, ele estava com a mais quente das gravadoras independentes da época. Então, veio o primeiro disco de sucesso do grupo, Catch a Fire. Esse foi o pontapé para alavancar a carreira de Bob e de seus amigos. No ano seguinte, o grupo fez apresentações na Inglaterra e nos Estados Unidos. A projeção de Bob Marley como astro começou a se formar quando Chris Blackwell, o dono da Island, entregou a ele as chaves da Island House, uma mansão que ficava na parte rica de Kingston. Na casa,
Toda a família de Marley, amigos do gueto, rastafaris e quem quisesse jogar uma partida de futebol poderiam ter acesso livre. O segundo disco da banda foi Burning, lançado apenas 3 anos depois. Músicas como Get Up, Stand Up e I Shot the Sheriff começaram a ganhar público tanto na Europa como nos Estados Unidos. O grupo arrancou elogios de Paul McCartney, Mick Jagger e até do famoso Eric Clapton, que chegou a gravar a canção I Shot the Sheriff, de Marley. Em 74, um ano depois do segundo álbum, veio o disco Natty Dread. Esse foi seu maior estouro e o sucesso foi muito grande graças à canção No Woman No Cry, que chegou ao topo da parada inglesa. Nesse período, a banda já não contavam com Bunny e Peter Tosh, que tinham sido substituídos por cantoras como Rita, a mulher de Bob. Um fato que pouca gente compreende bem porque se deu. No mesmo fôlego, em 76, foi a vez do disco Rastaman Vibration, um trabalho que fez o cantor ter ainda mais fama nos Estados Unidos. Até porque, a essa altura, na Jamaica, a sua fama já estava mais que consolidada, e em grande parte graças às mensagens de suas músicas. Nas eleições parlamentares na Jamaica de 1976, havia quase uma guerra civil entre pessoas que defendiam partidos distintos. Bob Marley, então, junto a seu grupo, resolveu fazer um show de graça para promover a paz. Dias antes do show, exatamente em 3 de dezembro de 76, 7 homens invadiram a casa do cantor. No quintal da casa, os homens encontraram Rita Marley e deram um tiro em sua cabeça. Os outros integrantes da banda também foram baleados, inclusive Bob Marley, que foi atingido no peito. Ao todo, foram cerca de 80 tiros. O mais curioso de tudo isso? Felizmente, ninguém morreu naquela noite. Isso porque, como disse, o fim do astro seria bem cedo, mas ainda não seria naquela hora. Bob Marley, que foi atingido no peito, dizia que foi salvo pelo espírito do antigo imperador da Etiópia, que tinha sido morto no ano anterior. A bala passou pelo peito de Marley e foi parar no braço esquerdo. Já Rita Marley, que levou um tiro na cabeça, deu tanta sorte que a bala ficou presa em seu couro cabeludo. 2 dias depois desse atentado, Marley subiu ao palco com curativos no peito e no braço e se apresentou por mais de 1 hora diante de mais de 80 mil pessoas no concerto Smile Jamaica. Com medo de ser morto, Bob Marley foi para Londres. Lá ele gravou o disco Exodus, que fez muito sucesso, assim como os próximos discos. No ano seguinte, Bob recebeu uma triste notícia. Ele procurou um médico por causa de uma lesão no dedo do pé, um ferimento que tinha sido consequência de uma partida de futebol. Entretanto, naquele local, diagnosticou-se um melanoma maligno, que é um tipo de câncer de pele. Os médicos até recomendaram que ele amputasse o dedo, mas a crença religiosa do cantor não permitia esse tipo de procedimento. Assim, ele seguiu com tratamentos paliativos que tentaram empurrar o problema para adiante. Em 78, Marley voltou a morar na Jamaica. No dia 22 de abril, ele fez um show no Estádio Nacional de Kingston, mas não foi qualquer show. Na ocasião, ele convidou Michael Manley, líder do partido PNP, e Edward Seagal, líder do partido da oposição, para subirem no palco e fazerem um juramento de paz diante de uma multidão. Em 1979, Bob Marley foi para a África pela primeira vez. Depois fez uma turnê pela Europa e América, o que rendeu o segundo disco ao vivo, intitulado como Babylon by Bus. Não apenas a música que Bob Marley fazia o tornavam alguém notório no planeta, mas também seu ativismo pela paz. Tanto é que, em 1980, Marley e seu grupo foram convidados a se apresentar na cerimônia de independência do Zimbábue. Até então, eles não tinham se apresentado no continente africano. Então, esse show era um sonho de Marley se realizando. Em maio daquele mesmo ano, veio o disco Uprising, com canções como Could You Be Loved e Redemption Song. O sucesso era tremendo.
o grupo fez uma apresentação arrebatadora em Milão, se apresentando para um público de mais de 100 mil pessoas. Foi o período de máximo otimismo na carreira de Bob Marley. Após a turnê na Europa, Bob Marley foi para os Estados Unidos. Lá, ele fez 2 shows em Nova York, mas na segunda apresentação, Bob Marley despencou do palco. A queda revelava que seu estado de saúde não era nada bom. Em 23 de setembro de 80, ele fez seu último show em Pittsburgh, estado da Pensilvânia. O cantor parecia ter entrado numa encruzilhada com seu câncer que começava uma verdadeira guerra contra a vida de Marley. Uma guerra pela qual o cantor não podia lutar apenas cantando ou clamando pela paz. Era um embate cujo fim já começava a mostrar quem sairia derrotado. Após o acidente na apresentação, Bob Marley partiu para a Alemanha. Lá ele procurou um médico chamado Joseph Issels, um ex-soldado nazista que ficou famoso por criar um controverso tratamento contra o câncer. Mas o câncer de Marley era terminal e nenhum tratamento alternativo conseguiu salvar sua vida. Com uma ponta de esperança, Bob Marley ainda tentou ir até Miami antes de embarcar em um voo para a Jamaica. O cancro já tinha se espalhado para o cérebro, pulmão e estômago do cantor. Logo depois de chegar em Miami, cerca de 40 horas depois de ter saído da Alemanha, chegava a hora do rei do reggae deixar este mundo. Subitamente, de forma quase que prevista diante de seu quadro, mas não menos surpreendente e impactante. Bob Marley morreu no dia 11 de maio de 1981, pouco antes do meio-dia. Segundo alguns relatos, suas palavras finais foram ditas a seu filho Ziggy Marley e foram as seguintes: dinheiro não pode comprar vida. O cantor deixou para trás 12 filhos, 2 deles adotados. Entre os demais estão Ziggy e Stephen Marley, que deram sequência ao legado musical do pai. Outros filhos também seguiram a carreira musical e especialmente seu legado ideológico e ativista. Ainda que não tenham o mesmo sucesso que o pai, os filhos, que foram também herdeiros musicais, não deixam que a arte de Bob Marley seja esquecida, ainda que sua partida deste plano tenha sido tão cedo. Essa foi a história de vida e morte de Bob Marley, considerado por muitos uma das maiores vozes de um povo pobre e oprimido, e um dos maiores defensores da paz, da liberdade e da igualdade social e de direitos. Por hoje, é isso. Até o próximo.